Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Âncora de Carreira, que é um podcast, mas é também o registro do processo desta pessoa que vos fala e que vai mudando as próprias perspectivas sobre o que é empreender e sobre o desenvolvimento de carreira a partir do que escuta aqui e também do que escuta por aí afora e traz para cá para compartilhar. E tem algumas perspectivas comuns a muitas de nós, mas outras são peculiaridades dentro da peculiaridade do empreender feminino. E há lugares de fala que eu não habito e talvez não tenha nem as perguntas adequadas a quem o habita. Mas isso não pode ser obstáculo para abrir essas outras janelas de experiências. Nesse final de junho de 2023, eu estou ainda digerindo e conectando algumas falas de um congresso orientado à gestão de gente que eu participei aqui em Porto Alegre, que é o Congregar da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui no Rio Grande do Sul. E, na verdade, quando o conteúdo é gente, impacta qualquer área de atuação, né? Então, qualquer pessoa aproveitaria este evento tanto quanto eu, imagino. E, especialmente, teve uma fala excelente da Rita Von Hunt, sigam esse perfil, sobre estereótipos. E, na sequência, numa aula de psicologia do trabalho, a mãe de uma colega compareceu e trouxe uma fala tão fluida, com uma experiência tão eloquente, que eu já escutei a ela pensando, preciso levar para o Âncora. Ela é psicóloga e pedagoga, consultora em gestão de gente, palestrante sobre diversidade e inclusão, mãe da minha colega Andressa, tem 50 anos de idade e atende empresas com milhares de colaboradores no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Gisele Oliveira, tudo bem? Olá, Sabrina, obrigada pelo convite. Tudo bem, queridos ouvintes e queridos ouvintes? Gisele, para começar, eu tenho ouvido e falado muito sobre mudança de mentalidade, sobre conseguir pensar diferente, com soluções diferentes no mundo em constante transformação. Mas, ao mesmo tempo, a gente se vê amarrada a estereótipos, né? A associações de causa e efeito que nem sempre são verdadeiras, a rótulos limitantes para nós mesmos e para os outros, e aqui principalmente falando em termos de trabalho e carreira. E na tua fala sobre inclusão no mercado de trabalho, né? Tu que fazes, inclusive, palestras a respeito. Começo te perguntando, o que ajuda os teus ouvintes a, pelo menos, se mexerem na cadeira, né? A se questionarem sobre o que convencionam pensar no sentido de receberem quem é diferente de si, né? De maneira mais natural ou, pelo menos, mais acolhedora. Qual é a provocação principal para essas pessoas? E para nós, né? Sim, eu parto sempre do pressuposto de que nós precisamos nos autoconhecermos. E quando a gente faz isso, a gente entende que nós somos diferentes de todas as outras pessoas. Então, quando a gente vai fazer uma palestra ou mesmo um programa dentro de uma organização, é claro que a gente tem que fazer alguns momentos focados nas lideranças, outros para todos os colaboradores, mas a gente precisa, neste momento, trazer a própria pessoa para aquele contexto, porque se ela não se ver implicada como pessoa também diferente, e diferente em termos de gostos, de crenças, de raças, de etnia e de condições, ela não vai estar ali dentro daquele processo para falar de inclusão, para aceitar a pessoa colega que vai chegar, porque ela vai se entender também como padrão dentro dessa sociedade. E o padrão dentro dessa sociedade, ele é extremamente relativo, porque se eu, aos 25, era considerado o padrão, agora eu, uma mulher de 50 anos, já estou indo para fora destes padrões dentro do mercado de trabalho. A gente trabalha para que o etarismo ele não se configure e ele não se cristalize, mas esta é uma realidade. Então, se eu não perceber que hoje eu posso ser padrão e que amanhã eu posso já não ser, eu não vou querer falar de pessoas que têm uma condição que é permanente, como, por exemplo, as pessoas com deficiência. Então, primeiro a gente tem que trazer para essa realidade.
Bom, e daí eu queria mesmo que vocês que estão nos ouvindo, formassem a imagem da Gisele em cima do conteúdo e do talento dela, dessa fala que eu já tinha adiantado, que era bastante eloquente, para depois inserir a informação de que a nossa entrevistada é cega de nascença. É exatamente para que a deficiência visual não viesse antes de tantos outros aspectos dessa mulher, inclusive a questão do etarismo que ela acaba de trazer, né? E da história que a gente vai compartilhar nesse episódio, e como os outros se desenvolve para quem sabe gerar alguma identidade, empatia, coragem, né, em nós, nessas coisas todas, nesses aspectos todos que envolvem carreira e maternidade, esse empreender feminino que não é necessariamente abrir um negócio, mas buscar resultados de uma maneira diferente e criativa. Então, Gisele nos conta, assim, claro, dentro do tempo aqui que temos para aproveitarmos outros tantos aspectos, né, que refletem dele, essa tua jornada desta peculiaridade, mas que não te impediu de ter uma carreira, inclusive hoje trabalhando online, atendendo diferentes estados e sendo mãe. Sim. Então, ser uma pessoa com deficiência visual implica em algumas condições que eu fui, ao longo do caminho, conseguindo, porque quando eu fiz a primeira formação em pedagogia, eu terminei em 97, não tinham ainda tão fortemente os leitores de tela. Então, imaginem que eu me formei com os meus amigos, com os meus familiares, lendo livros de Paulo Freire, de Vygotsky, né? Então, tinha muito apoio, muita rede familiar e de amigos. E hoje, após aí tanto tempo, a gente tem uma tecnologia com muito mais acessibilidade. No entanto, a gente ainda percebe algumas necessidades de melhorias nessa tecnologia, mas hoje eu tenho total autonomia para trabalhar no computador, auxílio desse leitor de telas. Então, eu que durante essa jornada, algumas coisas foram conquistadas, né? Não só o meu amadurecimento pessoal e profissional, mas no meio do caminho aí eu tive a maternidade, e ser uma mãe cega requer também algumas outras questões. Eu tinha que sentir mais a minha filha, eu tinha que cheirar mais a minha filha, ouvir mais a minha filha. Então, eu sabia que ela iria, por exemplo, ter um problema de garganta, porque eu ouvia a voz dela, porque eu sentia o odor da garganta dela que vinha, coisas que às vezes nós mães, né, que não temos essa condição de deficiência visual, não nos atentamos. Então, assim, as pessoas falam, o deficiente visual, ele tem os sentidos mais apurados. A questão não é ter ou mais ou menos, é questão de foco. Eu não cheiro diferente, eu não tenho um olfato diferente ou mais apurado do que qualquer outra mãe. A questão é que, ao invés de ficar olhando os lindos olhos verdes da minha filha, eu estava prestando atenção na voz dela, em todo o corpo. Então, isso fazia com que eu, muitas vezes, antecipasse algumas coisas, percebesse algumas coisas, e ainda é muito mito em cima da deficiência visual sobre a sensibilidade. E eu trocaria essa palavra sensibilidade por foco. E na medida em que todos nós, quando a gente tem um foco de carreira, um de relacionamento, mesmo mais ligada, e isso é independente da minha condição. Agora, é muito interessante como são os nossos estereótipos e os rótulos que a gente vai criando, e tu já deve estar tão acostumada a dialogar sobre eles e como as pessoas te abordam, que já chamou atenção exatamente para uma coisa que parece que tu estavas adivinhando o que eu escrevi aqui, porque eu vou fazendo anotações para a próxima pergunta, assim, né? E daí, quando tu falaste nisso, de perceber, de poder cheirar mais a tua filha e perceber alguma alteração pelo odor, né, e não pela questão da visão, eu anotei aqui, assim, sensibilidade como uma provocação de como a gente poderia ser mais sensível. E, na sequência, tu trouxe, não, mas eu trocaria essa palavra por foco. Eu automaticamente aqui, troquei por, por foco. Mas é como as pessoas te chegam, imagino, né? O quanto tu percebe do que não é óbvio, aquilo que a gente olha aqui e julga e constrói ideias em torno e podemos estar enganados, né? Eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande de observação.
né. Então, assim, a minha escuta, às vezes as pessoas falam comigo e isso é muito nítido, a voz traz timbres diferentes, né. Então aquela pessoa que eu já conheço, que tem uma comunicação mais para cima, ela vem com uma voz mais pausada, com um tom mais baixo, falando mais pausado, eu fico ouvindo, prestando atenção junto do discurso dela, dos movimentos dela, que eu consigo perceber. Será que essa pessoa está triste, está chateada, tá doente, né? Então, assim, eu construo muito a minha profissão, tanto em dinâmicas de grupo, quanto em palestras, quanto com os meus pacientes de clínica, muito em cima da observação do que é não dito, né? E do que é sentido. E muitas vezes eu pergunto para as pessoas, como é que tu tá te sentindo? E a pessoa diz, não, tudo bem, eu te percebo assim. O que que tu acha disso? Faz sentido? A pessoa, ai, pois é, não tinha me dado conta. E aí eu provoco uma reflexão nos pensamentos dela sobre os sentimentos, porque a gente às vezes não consegue nem nominar sentimentos, né? E então eu tento buscar com que aquela pessoa conecte com aquilo, com o inominável, muitas vezes, né? Então, como eu busquei a psicologia, como eu busquei as questões de trabalhar com pessoas, é muito nesse propósito de observar o que ela traz no seu discurso, na sua voz, na sua fala, atrelando os seus valores pessoais, né? E isso toda pessoa pode fazer, não é uma pessoa cega só que pode fazer, basta que a gente esteja disponível para fazer isso. Mas a correria do dia a dia, esse mundo ansioso, esse mundo frenético que a gente vive, esse mundo cada vez mais distante das relações, as relações mais oscilantes, as pessoas em coisas mais descartáveis, né? Então, os objetos são descartáveis e até a gente, às vezes, se sente descartável. A gente está não utilizando essa habilidade que a gente tem, mas que a gente pode ou não utilizar. Perfeito. E assim, eu percebo nessa tua fala já, construções mais amadurecidas, né. Mas imagino também o quanto de desafio se teve nessa jornada, tanto em termos de carreira, de abertura de mercado, né, quando ainda não se tinha a tecnologia, né, de Uhum. acessibilidade que se tem hoje, como em relação à maternidade. Aí eu gostaria que tu trouxesse um pouco dessa tua jornada, que recursos foram essenciais em ti ou na tua família, nesse Uhum. contexto, que colaboraram para que, né, tu fosse abrindo esses caminhos? Eu penso que eu tive algo extremamente importante, provavelmente nem todos têm, que é uma família extremamente apoiadora, né. Então, os meus pais, hoje minha mãe não é mais viva, mas meu pai tem 85 anos, eles entendiam que já, né, há 40 e poucos anos atrás, porque eu já tinha 3 anos, que algo era importante, a educação. Então meu pai disse: "Bom, eu preciso dar educação, porque é uma menina cega, essa condição não vai mudar, o que pode mudar é o ponteiro da educação". Tu imagina uma pessoa, né, sem muito estudo, uma pessoa simples, vinda do interior, ter esse insight, né, e isso eu chamaria de sensibilidade, sim, né. E aí ele procurou uma escola inclusiva, eu tinha 3 anos, e eu sempre tive o relacionamento e a comunicação muito fluida, né, então eu sempre tive essa habilidade de me conectar com pessoas desde muito, muito pequenininha. E eu acredito que isso me ajudou muito nessa jornada escolar, né, na conexão com os amigos e mesmo no mercado de trabalho, onde a deficiência visual é algo, tão estigmatizado. Claro que para mim é estigmatizado, não foi diferente exatamente, mas me ajudava, porque assim, se eu precisava de um coleguinha para meditar, eu era aquela que ouvia, eu era aquela que divertia, né, então eu não tinha uma condição só de necessidade de suporte, eu era muitas vezes aquela pessoa que dava este suporte. E aí eu acho que o processo inclusivo comigo aconteceu, porque é um caminho de muitas multiplicidades, né, então nós pessoas com deficiência precisamos entregar o nosso talento, pra vir para essa sociedade, nós precisamos estar nesses espaços, ocupar esses espaços. E a minha família sempre me fez, me apoiou para ocupar todos os espaços, desde participação de
coral, de festa de carnaval, de balada, do que eu quisesse, né? E hoje mesmo, a minha filha, quando eu tenho palestras, ela me acompanha. Então, assim, é um processo que ele precisa ser contínuo. E a gente é muito estigmatizado enquanto pessoa cega. E em 2015 eu tive um câncer de mama. E as pessoas me perguntavam, Gisele, tu não precisa mais trabalhar, né? Porque imagina, tu é uma pessoa cega e agora com câncer de mama já dando uma sentença de morte, né? E como eu localizei, né, identificamos, né, diagnosticada muito cedo, eu tive, né, a possibilidade, a segunda chance, como eu chamo, né? Eu digo que eu sou uma gata, né? Eu tô na minha segunda vida, ainda tenho mais 5. Coisa boa. Então, fazem 7 anos e isto já não ocupa mais o meu corpo e nem a minha alma, né? Então, neste período, as pessoas estigmatizaram duplamente, assim, porque o câncer de mama ataca o feminino da mulher, ataca a autoestima, e tem uma coisa que as pessoas me olhavam e viam a finitude estampada. E a primeira coisa que eu fiz quando eu tive o diagnóstico foi, óbvio, né, me sentir com o chão saindo dos meus pés, mas a segunda coisa, eu diria, foi fazer uma mecha enorme rosa bem na frente do meu cabelo, para que as pessoas não vissem a cegueira, o câncer, para que as pessoas vissem a cor, a alegria e essa causa que para mim é muito cara, é muito importante, que é da ressignificação, né? E eu não sabia como eu ia sair disso, mas eu sabia como é que eu queria passar por isso. Né? E às vezes é isso, a gente não sabe como vai sair de um relacionamento, não sabe como é que vai sair de uma carreira, mas como é que tu quer conduzir esta jornada. E era isso que para mim era muito importante. Então, nos meus processos ali de cirurgia, de radiologia, as pessoas não olhavam, né, para mim, para o meu semblante, para o meu peito, para o meu corpo, elas olhavam para o meu cabelo e com a minha ressignificação. Foi difícil, eu obviamente passei por processos mais depressivos, mas eu sempre tinha assim uma convicção de que isso era um processo que era meu e que eu precisaria enfrentar, de que eu precisaria passar. E eu acho que na minha vida, Sabrina, durante todos os processos, o ano passado eu redefini algumas coisas na minha carreira, eu redefini que eu queria trabalhar numa empresa de São Paulo, e isso eu fiz, eu queria trabalhar mais fortemente em clínica, isso eu fiz, e agora eu decidi que também eu quero trabalhar muito mais fortemente, além dos meus pacientes, com palestras, e isso é o que eu estou fazendo, né? Então, a gente sempre tem possibilidade de ampliar e melhorar a nossa carreira. E aos 50 é possível, sim, a gente ter novos projetos ou a gente fortalecer os projetos que a gente identifica que precisa ter. Não, eu estou aqui com a certeza, né, refletindo a certeza que foi este convite, porque aquele dia em sala de aula eu te ouvi muito brevemente, mas fiquei com a impressão, assim, né, de que tinha muito mais para ser dito e de uma maneira muito clara e muito serena, por uma série de experiências que cada um tem a sua trajetória. E fico aqui pensando também como eu gosto de fazer programas em áudio, né? Antes em rádio, agora como podcast, porque a gente tira um tanto dessa imagem, né? Até gravei essa frase que tu falaste, assim, né? A finitude estampada. Em quantos momentos quantas pessoas às vezes a gente pode colar esse rótulo da finitude estampada, independente de deficiência ou de características, né, atípicas, enfim. E tu trouxeste aí resgatando a questão também das habilidades que às vezes a gente fica colocando, nossos filhos típicos, inclusive, criando habilidades cognitivas, técnicas. Quanto fez diferença tuas habilidades emocionais e sociais para fazer essa jornada, né? Sim, e assim, os meus pais sempre identificavam possibilidades e nunca dificuldades, nunca fronteiras, nunca barreiras, né? Eu não tinha limite, né? Então, quando em 2019 eu decidi que eu queria fazer um curso de MBA, como fiz, né? Meu pai já tinha 82 anos e eu disse para ele, pai, tu ainda me leva de carro? Ele disse sim, né? Então,
Tu imagina, né, uma pessoa de 86, hoje quase 86 anos, ele que prepara toda a comida. Hoje eu tive uma conversa bem boa, bem gostosa com ele, né. Eu falei: "Pai, olha só, né, depois que a mãe faleceu, o senhor aprendeu a cozinhar, viu só como a gente pode sempre aprender". E aí eu falei: "O senhor gosta da sua comida?" Daí ele falou: "Eu gosto". Digo: "Eu também". E ela é tão importante, ela é tão útil, né. Então, cara, ele aprendeu a cozinhar aos 80 anos, né. Então, a gente pode aprender o tempo inteiro e ele gosta do que faz. Então é isso, eu acho que às vezes, Sabrina, a gente cristaliza muito, né, a gente separa, particiona isso que eu não posso. E a gente precisa se experimentar e eu fico pensando, quem será essa pessoa que está me ouvindo agora? A que hora será? Né, que problemas está enfrentando? Como é que essa pessoa está percebendo esta condição que tá enfrentando, né. Então, não é fácil, eu sei que não, parece assim que: "Ah, olha só, a vida dela foi fácil", cara, não foi nada fácil. Eu trabalhar meu primeiro trabalho foi como massoterapeuta para pagar a minha faculdade, eh, além de ter enfrentado o câncer de mama, minha mãe teve Alzheimer, enfim, assim, se eu tivesse eu tenho coisas que não são boas para contar para vocês. Eu tenho muitos obstáculos que eu tive que enfrentar para contar para vocês. Mas eu acho que a gente conta a nossa história e vivencia a nossa história como a gente quer, né. E se num outro momento, tu quiseres dar continuidade a essa conversa ou sobre algum outro ponto, eu estou muito à disposição, porque eu acho que é isso, a gente tem um mundo que a gente, encontra muitas impossibilidades. E o que que eu tenho de cardápio para oferecer, né. Tu falaste ali da condição emocional, e é isso, assim, o que que tem dentro da minha emoção? E às vezes a gente tem uma condição emocional que está muito abalada, a gente não tem nem as inteligências emocionais. Mas então tá, o que que eu tenho de técnica? O que que eu tenho para oferecer? Qual o cardápio que eu tenho para oferecer a mim mesma, ao outro? E é isso, a gente tem que fazer esses mapeamentos, né. A gente tem que ser gentil com a gente mesmo e grato a tudo aquilo que a gente tem. Quando nós conseguimos, realizar esse processo interno, com certeza a gente vai estar vivendo nesse mundo que é tão caótico, tão frenético, tão maluco, diferente. Porque se a gente entrar nessa sintonia, a gente vai brigar no trânsito, a gente vai reclamar, a gente vai achar que não consegue. Agora, como é que a gente está, que lente que tu tá vendo esse mundo? Eu penso que é isso, sabe. Às vezes eu acordo e não tô tão bem-humorada, às vezes eu acordo também tô triste, porque, assim, as coisas que a gente ouve, eh, no dia a dia, enquanto pessoa com deficiência visual, muitas vezes são pesadas, são, né, eu lembro que quando eu estava grávida, eu fui pegar um táxi e aí parou uma pessoa perto de mim e disse: "Nossa, quem será que fez isso com ela?". E aí, como eu sou bem-humorada, né, eu virei pra pessoa e digo: "Sabe que eu não sei?", né, na época eu era casada, sabia sim, era meu marido, né, e não tinha feito comigo, tinha Uhum, feito com, né, em parceria uhum, comigo, né. uhum. Sabes que Então eu lembrei agora de uhum, eu até havia comentado contigo, né, há uns 20 anos atrás eu assisti uma palestra de uma mulher bem jovem com deficiência adquirida, né, ela já havia sofrido um acidente de uhum, moto, se tornou cadeirante, e ela palestrava dando instruções de como em ambiente de trabalho, principalmente, mas me lembro que ela trazia dicas óbvias, né, e ela dizia: "Olha, um cadeirante não sai pendurando bolsa na cadeira, casaco na cadeira, porque para o uhum, cadeirante a cadeira é a extensão do seu corpo", era nesse sentido a palestra, né, de uma uhum, instrução para as pessoas à volta. E ela contou que ela ouviu algo assim, quando ela se mudou de casa, ela entrou no elevador, ninguém sabia do seu casamento, que ela já havia casado na condição de uhum. cadeirante, e uma vizinha olhou para ela e disse: "Nossa, teu marido deve te amar muito". E ela também reagiu com bom humor, e talvez esse seja o Uhum, diferencial, né, conseguir olhar com uma certa misericórdia, e disse assim: "Pois é, tanto quanto eu amo a ele", como se não tivesse entendido o que a mulher queria uhum. dizer. Mas esse primeiro de uma invasão, né, que é uma Sim, observação que as pessoas podiam sim. muitas vezes guardar para si. Mas dessa ignorância mesmo que nos torna violentos, inclusive, com quem tem algum tipo de deficiência, alguma peculiaridade no seu ser, ou não, inclusive, mas com o outro de modo geral, né.
É que tem 2 questões, ou a pessoa com deficiência é invisível, e aí tu não contata, tu, né, enfim, ou então tu invade, né, e o que que a gente precisa fazer? Às vezes as pessoas querem técnicas, cartilhas, tratados, é simplesmente conviver e observar, né, então, comentários, né, do tipo: "Como é que tu faz para tomar banho?", "Tu dorme de olho aberto?", né, esses comentários, assim, essas perguntas, elas podem ser feitas, mas tu tem que ter um vínculo com a pessoa. E muitas vezes não, elas saem ali porque tem uma coisa, às vezes me passa que não é só desinformação, é um pouco de crueldade, né, com aquele processo. Então, eu acho que para essa convivência saudável, quer seja com uma pessoa com deficiência, ou com qualquer outra questão, é bom senso. O que que eu gostaria que falassem para mim e de que forma, né. Então, eu lembro de muitas situações, assim, e geralmente eu ajo com bom humor. Teve uma vez que eu estava num cursinho e eu estava de mini saia, aquela coisa de menina bonita, né, o cara olhou pra mim por trás e disse: "Nossa, que gostosa". Aí eu virei pra ele, né, fazendo questão que ele visse que eu era cega. Ele: "Nossa, mas é cega". Eu digo: "Eu deixei de ser gostosa?", né. Uhum. Mas nem sempre eu ajo com bom humor, porque acho que é isso, assim, às vezes de novo o rótulo, né, às vezes as pessoas dizem: "Não, porque a Gisele é forte, é bem-humorada", nem sempre. Às vezes a gente tá triste, às vezes aquilo não cai bem, às vezes, já houveram situações em que eu enchi o olho d'água, né, então assim, às vezes, tiveram situações que eu fiquei com muita raiva, enfim, a gente não é só uma coisa, né, a gente não age só de uma forma. Claro que a gente tem ali um padrão, né, de acordo com a nossa personalidade, enfim, mas muitas vezes, quando a gente pode ouvir alguma coisa e a gente pode, ter um gatilho ali de tristeza. Então, eh, somos responsáveis por nossas atitudes, né. E às vezes as pessoas, nesse automático, acabam esquecendo disso, desse compromisso que a gente tem com o coletivo, né. A minha liberdade termina quando começa a do outro, né. Eu acho que é isso, nesse mundo que a gente está vivendo, muitas vezes a gente invade o processo do outro. Muito bom de escutar. A gente já vai chegando ao final e aqui no Âncora de Carreira a gente fecha sempre com a dica de um livro. O que que tu nos indicas, Gisele? Trazendo, assim, a característica desse blog, né, que é do empreendedorismo e de pessoas vanguardistas, eu trago a dica de A Vida de Helen Keller. Helen Keller foi uma mulher cega, surda, que viveu, no final do século passado e que foi uma palestrante mundial com deficiência múltipla e que deixou uma mensagem incrível, foi uma educadora e ela não era nem vítima, nem coitada, ela era uma pessoa extremamente habilidosa e muito competente. Então, ao ler, a vida de Helen Keller, acho que a gente pode perceber que ela aproveitou todas as possibilidades e utilizou toda a sua competência para ser quem ela quisesse ser, né, e a prova é que hoje a gente tem, muitos legados dessa mulher. Então indico essa bibliografia para mergulhar mesmo e refletir, não só sobre as questões de deficiência, mas sobre aquilo que você quer ser, que você pode ser e o que você está se preparando para ser. Eu adorei a tua pergunta sobre o que que se tem no cardápio. E é bem isso, né, se não é algo social, emocional, se não é isso, a técnica e por aí vai, né, o que que se tem de recurso para surfar as ondas dessa vida. Como é que as pessoas te encontram, Gisele? Para atendimento clínico, para palestra? Então, as pessoas me encontram, meu Insta, giseleoliveira.psi, e meu e-mail, gisele.consultoria@gmail.com. E eu desejo a cada pessoa que está nos ouvindo, uma vida linda, uma vida excelente. Quando falo uma vida linda, não significa que elas não vão ter percalços. Eu desejo que vocês tenham milhões e bilhões de momentos felizes, desde que vocês, possam, conectar-se com esses momentos, com certeza vocês terão. E olhem para a história de vida de vocês como uma história rica, inspiradora e de propósito. Dessa forma, vocês não vão se ver tão tristes, tão doentes, tão menos,
com incertezas, localizem as potencialidades. E assim é uma boa forma da gente poder ressignificar e viver com intensidade. Obrigada, Sabrina, pelo convite. Espero ter agregado nesse nosso momento. Muito bom te ouvir e eu espero que vocês que estão escutando esse episódio do Âncora de Carreira tenham curtido tanto quanto eu. E assim a gente fecha mais um encontro, sempre com aquela dica, né? Lembra de alguém ouvindo essa conversa? Curtiu esse conteúdo? Compartilha e nos acompanha, recupera outros episódios, também buscando pelo Instagram, @podcast.âncora de carreira. Até o próximo!